diferente, né? Porque a Caixa comprou todos os setais. Porque, por exemplo, a Faria Lima teve esse problema. Não havia um adensamento tão grande populacional que morava lá. Foi feita a operação urbana, não tem mais população que mora lá. Porto Maravilha foi bastante interessante, porque foi a leilão 3 vezes. As 2 primeiras vezes não apareceu nenhum interessado, e já estava rolando a Olimpíada. Na terceira vez, por intervenção federal, a Caixa Econômica comprou todos os setores. Todos de uma única vez. De uma única vez. Estão todos na mão dele. Hoje estão sendo construídos lá edifícios corporativos. Quer dizer, já era uma área que se queria vida, já tem vida durante o dia, que tem o museu, tem as coisas, com a Olimpíada teve tudo. Vai ter alguma coisa, mas de noite não vai ter ninguém. Vai ser uma área do Rio que vai ficar isolada completamente, sem habitação de noite. Tem VLT, tem um monte de coisa que está rodando lá. E não vai ter essa vida noturna, porque não tem empreendimento habitacional sendo construído lá. Todos são corporativos. Poderiam ter posto uma mestrinha de uso ali, né? A gente tem que ver também a questão do projeto, como foi pensado. Porque existe projetos de operação urbana com porto, na Argentina, por exemplo. O Porto Madeiro. Água Espraiada, por exemplo, Porto Madeiro. Porto Madeiro. Tem moradia, tem tudo. Exatamente. Água Espraiada, por exemplo, tem quase o mesmo problema. Lógico que é diferente com o nosso problema aqui do Capivari, que é o tamanho da operação urbana. É uma operação urbana imensa, enorme, muito grande, e não consegue vencer o projeto, já passou por várias modificações, cada administração que entra tenta fazer alguma coisa, não consegue, porque é muito grande. Então, de repente, o gigantismo também não traz benefício nenhum. Às vezes é melhor uma coisa mais pontual, indutora, no entorno onde o poder público ganha exatamente nisso. Eu tenho uma área que é degradada, eu faço uma operação urbana menor, consigo agilmente produzir alguma coisa num curto espaço de tempo e geram uma alteração do entorno também. Lógico que o poder público está ganhando, a cidade está ganhando, acima da questão financeira, as pessoas estão ganhando espaço da cidade que antes não existia. Então isso tudo também acho que é um peso que tem que tomar bastante cuidado com as operações urbanas. Você poderia voltar? Qual? Esse? Não, o anterior, esse daí. Porque se discute, eu tenho percebido, né, que se discute muito essa questão de mercado, de geração de desenvolvimento, não sei como pode classificar esse desenvolvimento. Se discute toda, inclusive nessa discussão toda que nós estamos tendo aqui, eu estou chegando agora, que era eu entendia que era para ser discutido pelo diretor, na verdade está se tocando muito na questão das leis, né, que é uma coisa posterior do plano diretor, que deveria ser definido. Nós estamos, aqui está tudo meio misturado, né? O que eu entendo é que existe uma pouca valorização da questão do interesse das comunidades ou da sociedade que vive num determinado espaço, né? Eu sou secretário geral e tal, nós tivemos recentemente aí um problema que talvez, eu não sei se é considerado dentro dessa questão de operações urbanas, então, que foi aquele projeto da Roça Passeata. Né? Do quê? Da Roça Passeata, que fica entre o Unicamp e o Shopping Pedro. Né? Então, eu entendo aquilo como uma operação urbana. Porque não é uma operação urbana. Não é uma operação. Foi parcelamento, é loteamento. Aquele é um loteamento. Não, mas eu entendo que tinha alguma coisa no sentido de que estava lá prestes a ter, ou talvez até venha a ser, 35.000 pessoas, e um projeto, uma operação urbana pode ser também nesse sentido. É que a operação urbana, ela te dá um coeficiente adicional, você constrói além. Lá não teve nada disso, é um parcelamento normal. Mas pode ocorrer de ser um empreendimento que envolva
possa ter 10, 15 mil pessoas. Ah, sim. Mas aquele não é o caso de operação. É nesse sentido que eu estou querendo discutir, que existe, assim, talvez ali o estudo de impacto de vizinhança, ou estudo de impacto ambiental, que seja talvez freio, os únicos freios que eu vejo, é que a sociedade daquela região não tem interesse em tal empreendimento, entendeu? Então tem uma série de viabilidade do projeto, tem uns estudos que tem em consideração, mas onde entra uma proteção social para que talvez eles não queiram aquele empreendimento. Onde está essa. Eu acho que falta, assim, talvez, uma valorização maior dessa questão da sociedade. E eu aproveito e falo mesmo nessa questão do que está se propondo aqui, essa questão toda de adensamento de vocês. Eu acho que talvez isso se caiba em algumas regiões da cidade, mas tem regiões que não querem, ou deixa muito em aberto para que isso daí seja dentro de um contexto econômico, seja interessante para os empreendedores, mas talvez não seja interessante na questão da urbanidade. Então eu acho que eu estou entendendo isso tudo, se privilegiando muito pouco, ou quase nada a questão da urbanidade, e se preocupando muito com essa questão econômica da coisa. E Campinas, atualmente, hoje mesmo, estava vindo lá, quando vocês falam essa coisa dessas vias, entendeu? Hoje eu vim de Barão Geraldo para vir nessa reunião aqui, sabe, eu falo, poxa, eu estou precisando comprar um helicóptero. Salomão não, meia hora, eu estou precisando construir um túnel. Então, você veio de carro. Sabe, e aí se coloca todas essas questões. É interessante, mas será que é o momento de jogar essa abertura toda nesse momento, sabe, dessa verticalização toda que está se propondo, esse adensamento todo? Eu acho que, sabe, isso me assusta. Eu estou colocando isso porque isso me assusta um pouco. Tem algumas coisas que a gente poderia discutir talvez com um pouco mais de calma, que não é bem o objeto que a gente foi convidado aqui para falar, mas eu vou falar só um pouquinho, Fábio. A questão da verticalização, eu acho que a gente precisa entender um pouquinho melhor. Ninguém está propondo verticalização na cidade inteira e nem um adensamento, até porque o adensamento, ele acontece à medida que a cidade cresce. O fato de você dizer, por exemplo, que aqui no centro você pode coeficiente 5 vezes a área do lote, não significa que de hoje para amanhã todos os lotes vagos que estão aqui vão ter coeficiente 5 e todo mundo morando aqui. Tanto é assim que a lei é de 88 e está cheio de áreas vagas dentro do centro de Campinas. E o centro de Campinas está perdendo população há anos seguidos. Agora, entende a coisa? É claro que a questão da população tem que ser ouvida e é por isso que a gente coloca aqui o impacto de vizinhança, o impacto ambiental. Isso para uma operação urbana. Por isso que é importante entender quando uma coisa acontece ali um empreendimento através da operação urbana e quando não, porque existem essas diferenças. Aquele empreendimento teve um EIA-RIMA, um estudo de impacto ambiental. Foi feito um EIA-RIMA porque ficaram aqui debaixo no passo com uma telinha assim mostrando não sei o que lá do estudo. Não estou dizendo que eu sou fã da obra, não, eu estou dizendo como que acontece, né? A gente tem a sensação de que quando a gente tem menos densidade, a gente tem uma qualidade de vida melhor, né? Agora, quando a gente tem áreas para você ter menos densidade mesmo, né? Tem áreas do município que você não vai ficar apinhando de gente. E é isso que faz um município vibrante, por exemplo. Você ter áreas que você tem mais fechadinho, moradia para quem quer ficar no sossego, áreas que são áreas mais adensadas com a população. E se a gente pensar que de carro todo mundo vai continuar se locomovendo nessas vias laranjinhas que eu mostrei, não existe projeto urbanístico que dê conta, porque é uma questão matemática. A população ainda que devagar cresce e as nossas vias não vão dar conta, e nem o meio ambiente, de uma pessoa andando em cada seu carrinho, né? Então, quando a gente coloca isso, é porque o detrimento do automóvel, aos poucos, não é de hoje para amanhã,
as pessoas vão deixar os seus carros em casa para usar no final de semana, para um piquenique, para um lazer, e vão vir na reunião do CMTU em transporte público. Esse é o nosso sonho de consumo. A gente trabalha com planejamento. E planejamento é para daqui 10, 20, 30 anos. O que a gente desenha hoje não vai acontecer amanhã. Sim, mas Agora, se a gente não planeja... Sabe, a partir do momento que foram aprovados, sair lei, toda essa verticalização... Mas que toda essa que você se Por exemplo, refere? eu, como de Barão Geraldo tem uma pressão enorme. Se a hora que isso for liberado, aquilo lá vai ser uma panela, vai ser uma panela de pipoca. É que eu acho que precisaria conhecer melhor. Daí nós vamos entrar, não é assim. E na hora que a gente entrar na discussão do zoneamento, que não é o plano diretor, lei de zoneamento será encaminhada separadamente, a gente pode discutir melhor. Todo aquele rumor que aconteceu em Barão Geraldo não é bem assim. E dentro do plano diretor nós já estamos até colocando que para aquele centro de Barão, onde hoje já é permitida a verticalização, continue tendo aquele gabarito de altura. Se você entrar na lei atual de Barão Geraldo... A operação urbana também exige que você aponte as áreas passíveis. Isso pode já vir no plano diretor. É uma situação completamente diferente dessa situação que você está falando. Isso tem a ver exatamente com a questão do uso do solo, que é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Eu tinha uma pergunta exatamente sobre esse aspecto. No plano diretor, já vai ter alguma indicação dos locais, das áreas passíveis de operações urbanas? Mas podem surgir outras áreas. Não necessariamente só as que estão no plano. Pode também não acontecer. E pode não acontecer. É uma indicação. Plano, não projeto. Não, mas o plano diretor pode dizer, por exemplo, operação urbana só na macrozona macrometropolitana. Ele pode. E no caso simplificado? Não, pode deixar. O plano diretor pode orientar para onde ele acha mais adequado, porque é para ter o domínio público da coisa. Então, quanto mais o plano diretor puder deixar claro qual é a condução que ele está dando lá no desenvolvimento urbano, mais muito você melhor. socializa essa informação. A CEPLANA tinha alinhavado há um tempinho atrás, vocês têm conhecimento disso, uma coisa que chamava o instrumento, chamava projeto urbanístico, no qual ele não seria uma operação urbana, um projeto urbanístico. Plano urbanístico. No qual, em áreas até 50 mil metros quadrados, você seria passíveis de você propor um projeto. Evidentemente, com contrapartidas ao poder público, à sociedade como um todo. É semelhante, né? Então, eu queria que vocês traçassem um paralelo entre essa ideia que é até recente com uma operação urbana simplificada. O que difere um do outro? Deixa eu só complementar. Porque a minha questão, a minha preocupação é com o fato do plano diretor estar sendo discutido. O plano diretor está sendo discutido, vai orientar, né, como sugerido ali, que aonde entram as operações urbanas, e daqui a pouco, daqui a 3, 4, 5, 10 anos, menos de 10 anos, uma lei venha a aprovar uma operação urbana, que basta as pessoas demonstrarem interesse, passar por esse processo e ter uma lei. E o plano diretor ficou para trás. Então por isso que eu estou levantando essa questão. E me satisfaz a sua colocação, seu raciocínio de que o plano diretor ele induza esses locais, o desejo atual da cidade e daí a importância da participação, e que não é para ser mudada daqui a 4, 5 anos, a menos que, aliás, é uma das demandas nossas, que o plano diretor tenha lá um item dizendo, olha, daqui a 5 anos vamos revê-lo, né? Não esperar por 10 anos. Porque... E quanto a isso, não é nem só revê-lo, a gente está criando um sistema de gestão que a gente terá indicadores de monitoramento que a gente vai acompanhando anualmente tudo que está acontecendo de alguns itens que a gente pega para monitorar. É claro que não se consegue olhar tudo e todos ao mesmo tempo, mas eu estou querendo saber se ao longo dos eixos a gente está de fato adensando. Então, quais os indicadores que a gente pode utilizar para ir acompanhando isso? Não precisa dizer que são 5 anos. A partir do momento que a gente está vendo que determinada coisa está indo para o caminho oposto,
a gente pode rever o plano diretor a qualquer tempo. O estatuto ele diz que é até 10 anos que tem que ser revisto, né? É que o processo de revisão ele é muito trabalhoso, mas talvez se a gente começar, ao invés de cada vez começar do zero, a gente monitorar, ó, isso falta ajustar, passam a ser revisões mesmo do plano, né? Então, isso aqui deu certo, isso não deu. Quando a gente pega o plano de 2006, ele é bastante criticado. Mas a gente pega o plano de 2006, uma série de coisas que estavam lá foram feitas. Né? E a gente não teve esse monitoramento para chegar e falar, olha, população, essas coisas aconteceram do plano. Não, né? Essas daqui não aconteceram. E por que não aconteceram? Porque não revisamos, por exemplo, a lei de uso e ocupação do solo. Porque muita coisa de diretrizes que a gente tem no plano de 2006, de 96, tem a ver com a alteração da lei de uso e ocupação do solo, que é de 88. Então a gente tem que ter, inclusive enxergar isso, porque às vezes a gente fica falando, o plano diretor não acontece, e é o plano diretor mesmo que a gente precisa atacar, por assim dizer, né? Então eu acho que isso é uma coisa que tem a ver com isso mesmo, quer dizer, a gente está propondo operações urbanas, por exemplo, na região macrometropolitana, ou no entorno ali do aeroporto de Viracopos, pode ser uma região que é uma região problemática, com problemas de habitação em áreas que estão debaixo da curva de ruídos, e uma área em expansão, tendo em vista a expansão do aeroporto, quer dizer, nós temos uma população numa condição crítica, ali não seria o caso? Pode ser que sim, podemos apontar ali de repente, especificamente tal lugar, e áreas dentro da macrometropolitana, por exemplo, né? Direcionar o quanto mais, tanto melhor, né? A população, a sociedade entende o que a gente está imaginando para a cidade, para daqui tantos anos à frente, e a gente consegue ser mais claro para mostrar o que a gente quer.